Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Desporto à Conversa. Como sempre, contamos com as vossas perguntas, as vossas opiniões através desta página de Facebook, o Ser Ativo em Casa, preparado especificamente para estes tempos de confinamento. Agora já estamos numa fase de desconfinamento, ainda assim continuamos a fazer muitas coisas em casa, como por exemplo esta conversa, a partir de nossas casas, nas redes sociais do Ser Ativo em Casa, do IPDJ e do Be Active at Home também. Hoje vamos conversar com uma embaixadora Be Active, também é uma mulher dada aos desportos, ainda que uns desportos diferentes, mas já ficámos a saber que também dava uma corridinha e o yoga. Foi uma das primeiras mulheres a participar, a terminar o Rally Paris-Dakar ao volante de um caminhão e a vencer este Africa Eco Race no ano passado ao volante de um caminhão. Elizabeth Jacinto, muito boa noite. Boa noite. Como estás? Tudo bem, tudo bem. Olha, como é que estás a viver estes tempos de confinamento? Confinamento meio, desconfinamento já, não é? Meio desconfinamento já, mas Exatamente. devo dizer que para mim não foi muito violento estes dias em casa, ou seja, de certa forma foi assim uma pausa bem-vinda, porque eu tenho passado a minha vida toda a correr de um lado para o outro, sem parar nunca, sem dar um minuto de tempo livre, sem parar para olhar para o lado, e de facto esta pausa fez com que respirasse fundo, parasse para pensar, refletir, e isso tudo é muito bom, sabe bem. Na realidade aproveitei para fazer também muitas coisas que tinha em atraso, O que é que que fizeste? tinha deixado para trás ao longo destes anos todos. Continuei sempre a fazer exercício físico, embora sozinha, de uma forma autónoma, não é? Eu tinha a sorte de viver ao pé de Monsanto e tive a possibilidade de fazer uma fuga diária, logo de manhã cedo, tipo 7h30 já estava na rua para não encontrar muitas pessoas, fazer uma caminhada alternada com corrida, e depois em casa continuava durante mais algum tempo com elásticos ou abdominais ou com pesos, com esses pequenos materiais que nós temos em casa. Para além disso, acabei por ter a sorte de ter um professor de yoga que a certa altura decidiu começar a fazer as aulas pela net. Então descobri que é verdadeiramente maravilhoso não ter que sair, ir a correr para a baixa como eu fazia, e então tenho feito sempre, e até faço mais vezes as aulas em casa. Portanto, em termos de exercício físico, tenho, não tão bem, naturalmente, como se estivesse com o treinador, mas não tirei completamente para trás das costas, continuei sempre a fazer. Até porque ao final destes anos todos já não sei se me consigo sentir bem sem fazer exercício físico. E depois aproveitei para pôr as coisas em casa aqui todas em dia, sabe o que é? Arrumar os livros todos da estante, organizar certas coisas que, enfim, foram ficando para trás e que agora acabei mesmo por fazê-las. E portanto isso foi muito bom, porque a gente quando arruma as coisas, arruma também a nossa cabeça, e começamos a ver as coisas de outra maneira e a refletir sobre certas coisas que vamos encontrando. Isso tudo é muito bom e acho que estes dias para mim não foram maus todos. É claro que foi uma preocupação em relação aos meus pais, aos meus sogros, aos velhotes todos deste país na prática, mas para além disso as coisas foram mais ou menos controladas. Achas que as pessoas precisavam, deste momento de pausa, precisavam de se encontrar? Eu acho que sim, eu acho que fez bem a muita gente. As pessoas, de uma maneira geral, tal como eu vivi uma correria estes anos todos, sem parar para pensar, só pensava no meu objetivo, naquilo que queria, naquilo que tinha que fazer para atingir o meu objetivo. E não parava realmente para olhar à minha volta, para saborear as coisas que já tinha conseguido, que estavam ao meu alcance. E agora fomos obrigados a fazer isso, não é? A apreciar coisas que a gente não tinha a noção que tinham muito valor para nós. E eu acho que isso foi bom. Acho que, de uma maneira geral, foi uma pausa para o mundo inteiro parar para refletir. Eu acho que muita coisa vai ter que mudar a partir de agora. E se não mudar, é pena que não mude. Porque é necessário. Uhum. Tu, para ti, na tua vida, decidiste já, graças a esta quarentena, a este confinamento, fazer as coisas com mais calma, correr menos? Sim, porque eu descobri uma coisa espetacular que há muitos anos que não experimentava, que era tirar assim uns minutos do dia para me sentar com um livro na mão, ou com o telefone, a pesquisar coisas, a ler coisas que não fossem urgentes para mim de fazer. Isso foi muito bom, dar a mim própria um tempinho de pausa, de lazer, de descanso.
que eu acho que é coisa que todas as pessoas fazem que eu não fazia, porque sou uma pessoa muito ativa, tenho uma capacidade organizativa muito grande, uma capacidade muito grande de rentabilizar o tempo, e passava o dia todo a fazer coisas que eu achava que era importante fazer. E, portanto, estes momentos de lazer, estes momentos de pausa para mim própria, eu nunca me dava ao luxo de ter esses momentos. E isso, de facto, foi uma das coisas que eu saboreei. Ir para o sofá e no outro dia disse ao meu marido, finalmente eu estou a gozar esta sala, não é? Passo os dias sentada no computador e agora posso-me sentar no sofá da sala com o livro na mão, com o computador na mão, isso é simpático. Achas que também nesta época de confinamento as pessoas preocuparam-se mais em ouvir as outras? Tu acabaste por falar com mais pessoas, partilhar as tuas experiências, partilhar a tua vida? Até, inclusive com a família, não é? De repente tínhamos a família toda em contacto, a trocar ideias, a mandar piadinhas, a dizer gracinhas e acabámos por nos aproximar todos mais. E isto é uma realidade, apesar de estarmos longe, apesar de não nos vermos, apesar da distância que nos separa, acabámos por estar mais perto. E isso foi muito interessante também. Foi uma experiência fabulosa e acho que há coisas que de facto nós temos que manter. E esta proximidade com as pessoas, principalmente com as pessoas de quem nós gostamos, nós temos que o fazer, sem dúvida. Olha, e já nos contaste que fazes aqui um treino diário, já vamos explorar mais isso, mas agora queria saber como é que o desporto entra na tua vida. O desporto entrou na minha vida muito por acaso, não foi nada planeado, não foi nada que eu tivesse decidido fazer, e foi uma das coisas que eu sempre lamentei, foi não ter tido a capacidade de olhar ao longe e ver que eu podia ter uma carreira desportiva. Portanto, se quiseres saber, eu comecei a praticar desporto muito tarde, tinha 27 anos, quando fiz a minha primeira prova de competição, e essa prova de competição veio na sequência de um hobby, isto para resumir a história, veio na sequência de um hobby que foi o todo o terreno de moto. Portanto, comecei aquela brincadeira de tirar a carta, a moto como meio de transporte urbano na cidade de Lisboa, depois... como comprei uma moto daquelas com o guarda-lamas alto, tipo motocross, decidi inscrever-me no Clube Todo Terreno, comecei a receber em casa os folhetos e anunciar os passeios, e um dia, quando eu e o meu marido, cada um tinha a sua moto, decidimos ir fazer um passeio todo terreno. O passeio tinha 200 km, eu nunca tinha andado na terra, nunca tinha experimentado, não tinha técnica nenhuma, não sabia como é que se andava no todo terreno. O passeio tinha 200 km, eu fiz 80, entre duas ou três quedas que dei. O radiador da moto, a moto que ainda estava menos preparada para aquilo do que eu, o radiador abriu e eu tive que desistir. E acabou a corrida. Claro, acabou o passeio, esse era só o passeio. O meu marido acabou por fazer o passeio todo sozinho, mas com muita dificuldade, porque a moto era muito grande, muito pesada, e no final nós olhámos um para o outro entusiasmadíssimos e dissemos, isto é o hobby das nossas vidas. As motas é que não prestam. Então, a partir daí, a decisão foi comprar motas próprias para o todo terreno. E ficámos um ano inteiro em casa, sem jantar fora, sem ir ao cinema, sem ir passear, fazer economias, a juntar todo o dinheiro que podíamos, para no final do ano comprarmos 2 motas, para cada um, próprias para o todo terreno, para andar aí no campo, na brincadeira, com os amigos. E era uma grande diversão, uma grande galhofa. Nós íamos para o campo fora, era mais o tempo que estávamos na cavaqueira uns com os outros do que estávamos realmente a andar. Mas estávamos um dia inteiro e chegávamos a casa cansados e aquilo era divertidíssimo. Até que chegou um dia que um desses meus amigos decidiu ir fazer uma prova de competição. Nessa altura estava a nascer em Portugal o Campeonato Nacional Todo Terreno e desafiou todos os outros para ir, o grupo, não é? Para ir também. E toda a gente se preparou, se entusiasmou para ir fazer aquela primeira prova. Aquela prova que era a Ronda dos Castelos, não, desculpa, que era o passeio que foi a Ronda dos Castelos. Aquela prova chamava-se o Grande 300, porque era na Serra de Grande e tinha 300 km. E de repente houve alguém que olhou para mim e percebeu que eu não estava alinhada com o resto do grupo e disse, mas tu também vês connosco. Disse, não, eu não tenho condições de fazer uma corrida com 300 km, eu não sou capaz, não tenho técnica, não tenho físico, canso muito depressa. E eles insistiram, não, tu tens que vir, tu andas connosco, tu sabes andar, tens que vir, e há outras raparigas, se elas vêm, tu também tens que vir. E eu pensava assim, mas não é possível, ou seja, eu vou de Lisboa ao Algarve, faço 300 km por autoestrada, chego lá toda cansada, como é que eu vou fazer 300 km aos saltos em cima da moto? Eu não vou conseguir, claro. Não vou conseguir, mas eles entusiasmaram-se tanto e disseram, não, tu és capaz, tens que vir. Foi um voto de confiança tão grande que eu dei comigo a pensar, eles acreditam que eu sou capaz, será que eu sou mesmo capaz? E olha bem, sei que a corrida começou.
a adrenalina disparou a um tal nível que eu comecei a andar e ao final de 100 km eu já não aguentava mais, naturalmente. Eu tinha dores no corpo todo, já não me conseguia mexer em cima da moto. Eu cerrava os dentes e só pensava, tenho que conseguir, tenho que conseguir, tenho que conseguir. Não posso desiludir os meus amigos, tenho que conseguir. E fui por ali fora, fui. Pá, um sofrimento enorme, porque eu não estava preparada para aquela exigência física. E a certa altura havia várias ribeiras, eu caí numa delas e não consegui pôr logo a moto em pé, acabou por entrar água para dentro do motor da moto e ela não trabalhou mais. E, portanto, eu tive que desistir dessa corrida. Mas se fossem perguntar quem era a pessoa mais feliz daquela corrida, não era o rapaz que tinha ganho, era eu que tinha que desistir. Porque eu tinha feito muito mais do que aquilo que eu pensava. Eu achava que não fazia nem 70 km. Eu fiz quase os 300, porque eu desisti por volta do quilómetro 270. E percebi que tinha feito muito mais do que aquilo que eu pensava que era capaz de fazer. E a partir daí foi aquela sensação de paixão que se instalou. Eu estava verdadeiramente apaixonada pelo todo-terreno, pela competição. Afinal de contas, eu tinha feito aquilo que eu achava que era impossível fazer. E isso para mim foi uma descoberta muito grande. Afinal, nós somos muito mais capazes do que aquilo que pensamos que somos. Ó diabo! Então, vamos lá ver até onde é que eu vou conseguir chegar. E esse foi o meu desafio que se pôs a partir dali. Ou seja, eu passei os dias todos, com aquela sensação de paixão mesmo, os dias todos a pensar o que é que eu faço para arranjar dinheiro, o que é que eu faço para arranjar técnico, o que é que eu faço para arranjar tempo para me organizar, para aprender a técnica, para arranjar patrocínios, todas aquelas coisas que eram precisas de fazer, não me saía da cabeça. E a partir daquela prova eu fiz todas as outras que vieram a seguir. E nunca mais parei, até ao Africa Race de 2019. Foi uma obsessão enorme estes anos todos pela competição, porque afinal de contas eu tinha descoberto que aquilo que eu achava que não era capaz de fazer, no fundo foi uma evolução enorme que eu fiz como pessoa, porque percebi que nós nos limitamos muito a nós próprias, principalmente nós mulheres que somos ensinadas que há muitas coisas que não estão ao nosso alcance e nós habituamos a crescer sem questionar, será que sou capaz de fazer? Será que posso fazer? Será que gostaria de fazer? Será que posso tentar? É que nós nem sequer questionamos, partimos do princípio que é algo que não está ao nosso alcance. E há 2 momentos na vida que são muito claros para mim, que foi aquele momento em que eu percebi que podia andar de moto e que me lembrava das senhoras trabalhadoras rurais que iam trabalhar nos campos agrícolas longe da casa onde viviam e pegavam nas motorizadas dos maridos e iam para não irem a pé. E elas iam, então porquê é que eu não podia também andar de moto, não é? E lembrava-me das alemãs quando eu era miúda que vinham a Portugal de férias naqueles grandes motões, porquê é que eu não podia andar também, não é? E lembro quando eu tirei a carta de moto e comecei a andar na cidade, as pessoas nos carros, nos semáforos, abriam a janela e metiam conversa comigo, porque de facto era uma novidade, não via raparigas nessa altura a andar de moto. E depois foi o momento em que eu questionei realmente porque é que eu não faço de caminhão. Pá, nunca nenhuma mulher fez, mas eu achava que podia fazer. E foi uma novidade que apareceu na minha cabeça. E esta questão de dizer, será que eu posso fazer? Quando eu perguntei a mim própria, mas houve alguma coisa que te sugestionou para aí, passar das motas para o caminhão? Não, quer dizer, teve toda uma sequência, toda uma história muito complicada. Eu posso contar tudo, mas conta. Várias horas. Não. Pronto, então vamos à versão abreviada. No fundo, o que aconteceu? Eu fiz o campeonato nacional de todo o terreno durante vários anos e um dia eu comecei a pôr a hipótese de abandonar a competição. Enfim, já tinha feito o campeonato nacional vários anos, ganhava com frequência a taça das senhoras, já tinha não sei quantos anos, aquela ideia da maternidade, de ter filhos, andava sempre à minha volta, e lembro-me de um dia de estar na cozinha, nas minhas tarefas domésticas, comecei a refletir sobre o assunto e comecei a ponderar a possibilidade de abandonar a competição. Enfim, já tinha feito muita coisa, se calhar estava na altura de abandonar, e lembro-me de quando comecei a ponderar exatamente a possibilidade de deixar a competição, comecei a sentir pena de abandonar sem experimentar fazer uma prova em África. Nesse momento lembro-me de me imaginar sentada num motão enormíssimo, toda equipada pelo deserto fora, e aquela imagem disse-me tanto que nunca mais me saiu da cabeça.
e lembro pouco tempo depois estar sentada em frente à televisão a ver as imagens do Dakar e dizer a mim própria, não, eu sou capaz de fazer uma prova grande e difícil, eu sou capaz de fazer o Dakar. Pronto, e a partir daí tornou-se uma obsessão para mim. Eu comecei a tentar ver se tinha possibilidades de participar no rally e comecei a organizar tudo e veio então a questão de participar no meu primeiro Dakar. Não vou contar muitos pormenores, depois se tu quiseres perguntas, se houver tempo, mas a verdade é que fiz o primeiro, foi uma história extremamente difícil porque tive imensos problemas, imensas dificuldades. Passaste 2 dias... Muitas coisas. Se quiseres fazer de concentração um bocadinho sobre esse rally. Desisti por problemas mecânicos e fiquei convencida que eu ainda estava convencida que eu era a super mulher e, portanto, tinha que lá voltar. Voltei uma segunda vez, com a história toda. Agora já sabia tudo, a lição toda muito bem aprendida, toda muito bem preparada, fui para ali fora e a sorte não esteve do meu lado e mais uma vez, na etapa mais longa do rally, o motor acabou por partir e eu acabei por desistir e vim para casa mais cedo. Então percebi que andava ali a tentar fazer uma coisa que ninguém fazia, que andava a fazer o rally completamente sozinho, quando os rapazes afinal se agrupavam, faziam o rally em grupo, até os pilotos da frente têm sempre alguém atrás que os ajuda se eles tiverem problemas, e os rapazes organizam-se 2 a 2, 3 a 3, e eu andava a fazer o rally sozinho, e por essa razão eu tinha desistido, porque não tinha ninguém, não tive ninguém na altura que levasse a mensagem até ao acampamento para informar a minha assistência que eu estava naquele ponto do deserto, como estou partido, para me irem ajudar para eu poder continuar em prova. E então consegui convencer o patrocinador de que se eu fizesse o rally com outro piloto, as coisas seriam melhores, porque fazíamos em grupo, e de facto eu dei-me essa oportunidade de fazer com outro piloto, e de facto as coisas aí todas melhoraram. O facto de fazer o rally acompanhada fez com que aquela sensação de solidão desaparecesse, e eu percebi que era um peso tão grande, o sentimento de solidão carrega tanto, cansava tanto. Eu senti-me muito mais leve quando fiz aquele Dakar do ano 2000 acompanhada. E esse rally correu muito bem, foi excelente, foi espetacular. Eu cheguei ao fim, realizei o meu sonho, ganhei a taça das senhoras, foi fabuloso, mas no final as pessoas todas vinham-me dar os parabéns, davam-me aquelas palmadinhas nas costas e diziam: parabéns, Elizabeth, foste fabulosa, conseguiste finalmente realizar o teu sonho, e conseguiste ganhar a taça das senhoras, parabéns. Mas depois vinham aquelas malditas palmadinhas nas costas em que as pessoas diziam: mas tiveste sorte, porque o Dakar este ano teve menos 4 dias. Eu percebi que de facto as pessoas não acreditavam que eu era capaz de fazer o rally, se fosse o rally completo, porque houve 4 etapas a menos, e eu própria na altura fiquei com aquela dúvida: será que eu seria capaz? Toda a gente dizia que aquelas etapas eram as mais difíceis, será que eu era capaz? Então lembro quando cheguei a casa o Jorge me dizer: olha lá, o que é que tu achas de a gente abandonar a competição? Enfim, já fizeste tudo o que querias, já fizeste o Dakar, já ganhaste a taça das senhoras, se calhar nunca mais vais voltar a repetir a proeza, porque todas elas têm muito mais condições do que tu, a gente tem tantas coisas giras para fazer, não ganhamos nada com isto, vamos fazer outras coisas. E eu usei todos os argumentos que podia, usei todos os truques que estavam ao meu alcance para o convencer que queria lá voltar. E dizer: não, mas eu quero voltar ao Dakar, eu quero provar a toda a gente que sou capaz de fazer uma prova dura e difícil como o Dakar, eu quero ser capaz, quero provar a toda a gente que sou capaz de chegar ao fim. Porque esse foi sempre o meu desafio, porque eu sempre achei que as pessoas não acreditavam que eu era capaz de chegar ao fim do rally. Ele lá se convenceu e disse: está bem, então vamos lá fazer mais uma tentativa. Aconteceu, porém, que o Dakar do ano 2001 foi um Dakar que tem uma história muito particular. O carro de assistência, o meu carro de assistência pisou-me a mim na passagem da fronteira de Marrocos para a Mauritânia, as pessoas foram todas evacuadas para o hospital em muito mau estado, e eu vivi ali um mau bocado. Foi um Dakar de frustração enorme, onde eu tive que continuar sozinha, sem
sem nada, sem roupa, sem equipamento, sem peças, sem nada, sem assistência. Como é que se faz isso? Como é que se continua sem nada? Pois é muito mau, porque eu chegava ao acampamento, tinha que ir para o acampamento de fora à procura de alguém que tivesse ferramentas para me emprestar, que me emprestasse peças. Como fiz equipa com o outro piloto, nesse ano foi o Pedro Machado, dividíamos tarefas. A certa altura decidi ser lógica e ter bom senso, porque eu achava que eu fazia a minha parte do trabalho, eu fazia a dele, mas depois era assim, eu para tirar um parafuso na bota demorava 1 hora, e o Pedro Machado para fazer um risco no roadbook demorava 1 hora. Então conversámos e disse assim, ok, tu fazes toda a mecânica das 2 motas, eu faço tudo o que há para fazer para além disso. E graças a isso conseguimos ir superando todas as dificuldades. Depois, no dia de descanso, o meu marido conseguiu arranjar forma de ir ao acampamento e levar-me alguma roupa e levar-me algumas coisas que eram essenciais e que eu precisava. Aqueles dias que tive absolutamente sem nada foram muito difíceis, e depois foi arrastar-me pelo deserto fora, com aquela mágoa de saber que tinha pessoas, minhas amigas, que estavam no hospital só porque tinham feito a opção de estar ali para me ajudar, e isso mexeu muito comigo e mexeu muito com os meus objetivos e com os meus princípios e com os meus ideais, e pus tudo em causa e foi um sofrimento enorme. Mas eu tinha tomado a decisão de que, por esse meu amigo, eu ia fazer tudo o que estava ao meu alcance para chegar ao fim. E, portanto, tomei a decisão que só desistiria, porque eu achei que ia desistir, não tinha condições de chegar ao fim, naturalmente, mas que só ia desistir no momento em que caísse para o chão e não conseguisse levantar. E foi essa a minha decisão, mas caí 300 mil vezes me levantei e consegui, de facto, chegar ao fim, sem honra nem glória. Lembro-me que o jornalista da SIC, quando foi a situação do acidente do carro, anunciou que eu ia desistir quando chegasse ao dia de descanso. Eu não desisti, ninguém mais se lembrou de mim. Consegui chegar ao fim e, por mais incrível que pareça, nem sequer fui a última classificada, mas fui ignorada por toda a gente e, de facto, o meu patrocinador esse ano não teve o retorno que eu gostaria de ter, e, portanto, com isso tudo, estas circunstâncias acabaram por fazer com que eu não voltasse no ano seguinte. E, em função disso, eu comecei a ponderar que, de facto, se calhar estava na altura de abandonar a competição, porque, enfim, eu queria muito continuar a correr de moto, a começar, já tinha conseguido fazer o Dakar, agora queria começar a lutar por resultados esportivos para ir cada vez mais longe, mas não estava a conseguir meios, não estava a conseguir patrocínios, não estava a conseguir condições para continuar, e isso deu é uma fase complicada, não é? A questão dos patrocínios é muito difícil. Posso falar um bocadinho sobre isso se tu quiseres, mas só para acabar a história. Acaba exatamente, sim. Esse sentimento de frustração muito grande fez com que eu, de facto, a certa altura, depois de andar ali imenso tempo com este dilema, abandono, não abandono, desisto, não desisto, a certa altura tomei mesmo aquela decisão, fiz-me dizer assim, ponto final, acabou, vou vender as motas todas, não volto mais, não faço mais corridas. E lembro do momento em que tomei esta decisão, senti-me muito bem, o mundo ficou mais leve, eu suspirei de alívio, foi uma sensação de bem-estar muito grande. Durou... Quantas motas tinhas? Tinha várias motas para treinar cá, motas para correr, motas para a África, tinha várias motas, e lembro-me naquele momento desde que senti esta sensação de alívio por ter tomado a decisão que me atormentava há tanto tempo. Acho que se calhar demorou alguns segundos, se calhar nem segundos durou, porque no segundo seguinte eu pensei assim, espera aí, porquê que eu não faço caminhão? Nunca nenhuma mulher fez, se calhar é mais fácil de conseguir patrocínios para andar de caminhão do que para fazer de moto, e depois nada na vida vai ser mais difícil do que aquilo que eu fiz. Se fiz de moto nas condições em que fiz, sou capaz de fazer tudo o que eu quiser. Portanto, daquele Dakar deu-me aquela convicção que eu era capaz de fazer na vida tudo o que eu quisesse. E, portanto, de caminhão é difícil. Eu sou capaz, fiz de moto, portanto, sou capaz de fazer de caminhão. É claro que foi um projeto extremamente difícil, que eu parti com um objetivo muito determinado, que era chegar ao topo da classificação geral. Aprendi muito com a minha experiência de moto. A minha maneira de ver as coisas mudou radicalmente. A forma como eu me via, como eu me olhava, todos os erros que fiz eu corrigi, e quando iniciei o projeto de caminhão, iniciei com uma nova perspectiva, de peito cheio, convicta. O objetivo é ganhar a categoria caminhão.
Agora, vou-te dizer, não tinha condições nenhumas para conseguir. Absolutamente nada. Eu nem sabia conduzir, não tinha caminhão, não tinha onde treinar, não tinha conhecimentos técnicos, eu não sei nada de mecânica, eu tiro o curso de geografia, não sei engenharia, Já não lá é nada vamos, já lá vamos, que os teus ex-alunos já apareceram por aqui, já lá vamos. Pá, não tinha dinheiro para ter uma grande equipa, não tinha dinheiro para alugar um caminhão já preparado para correr, não tinha dinheiro para ter um engenheiro a trabalhar comigo, não tinha nada. Tinha a vontade de fazer e a ambição e o facto de acreditar que eu era capaz de ser muito competitiva de caminhão e queria provar a toda a gente que era capaz de fazer aquilo que não tinha conseguido com a moto. E com isso tudo acabei por arregaçar as mangas, começar a trabalhar e a vida é muito gira, e eu digo sempre, e a minha história é prova disso, quando nós queremos muito uma coisa, parece que acontecem milagres. E as coisas foram-se proporcionando. E eu lembro-me de às vezes perguntar a mim própria, pá, então eu ontem pensei pela primeira vez na possibilidade de fazer corridas de caminhão e agora já tenho a oportunidade, já tenho as circunstâncias aqui à minha mão para eu fazer. E portanto aproveitei as circunstâncias e fui por aí fora com vontade e com a determinação de chegar ao topo. Foi muito difícil porque eu não tinha condições para fazer, os meus progressos foram muito lentos, porque a minha verba era pequena, eu só conseguia fazer 3 corridas por ano, e portanto cada vez que qualquer coisa corria mal tinha que esperar não sei quantos meses até a próxima corrida. Nós íamos fazendo toda a evolução no caminhão, tínhamos que construir peças porque não há peças para caminhões de competição, nós tínhamos que fazer o desenho, tínhamos que mandar construir, depois tínhamos que testar, depois quando não ficava bem partia e depois pronto, voltávamos atrás. Depois aconteceu que eu comecei a dar conta que esta parte técnica era extremamente difícil, porque nós não temos um país industrial, as pessoas não sabem o que isso é, fazer trabalhos de qualidade, e é uma das coisas que eu senti muito, que é a dificuldade em se conseguir material de qualidade, porque as pessoas, isto é para correr, isto é para brincar, isto é para ela, tá bom, serve. E quando dizia, não, o caminhão tem 10 toneladas, o caminhão pesa muito, o esforço é muito, a peça tem que ser mais forte, as pessoas não entendiam o quanto forte, o quanto a qualidade que eu exigia tinha que ser, e às tantas as pessoas achavam muita graça quando eu lhes batia à porta, mas depois deixavam de deixar graça porque eu passava a ser muito chata, porque eu exigia rigor, exigia pontualidade nos timings de entrega, e depois isso começava a ser muito chato para eles. As pessoas não estavam habituadas a... Não estavam. Portanto, em Portugal é muito difícil trabalhar. Portanto, eu tive imensos problemas nessa ordem, porque eu não era só eu preparar, vestir de fato de competição e conduzir, tinha toda a organização da equipa, toda a preparação do caminhão no meu carro. Isso tornou as coisas muito difíceis e foi o que mais me deu um sentimento de frustração, foi esse. Ao longo destes anos todos, a certa altura eu olhei para a frente e disse, eu não tenho futuro nisto. Portanto, eu não consigo ir mais longe desta maneira, porque era a sensação de estar a remar contra a maré. Por mais que eu me esforçasse, por mais que eu tentasse fazer as coisas bem feitas, as coisas à minha volta iam ruindo, porque era como se as bases fossem sendo corroídas e aquela estrutura que eu estava a montar fosse caindo. E, portanto, eu sei que as pessoas não compreendem muitas vezes muitos falhanços meus nas corridas, mas às vezes não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com todo este trabalho de background que tinha que ser preparado, que eu não conseguia preparar com a qualidade que eu precisava. Para além de que muitas vezes eu própria não sabia decidir e cometia muitos erros nas decisões que tomava, mas na realidade os erros fazem parte do trabalho e é assim mesmo que se fazem. Mas, portanto, apesar de eu ter uma equipa excelente a trabalhar comigo, que tinha, aquelas 5 pessoas que estiveram ao meu lado durante estes anos todos fizeram um trabalho fantástico, fizeram às vezes milagres, e eu apreciei muito o trabalho deles, mas sempre que a gente precisava de bater a outras portas e pedir apoio exterior, as coisas corriam-nos muito mal e, portanto, foi um trabalho extremamente difícil, foi uma conquista que saiu a pulso, tive a sorte de ter um patrocinador do meu lado que compreendeu o meu desafio e que me deixou ir até onde eu queria, e agradeço-lhe imenso por isso, porque se não fosse ele, não tinha conseguido chegar à minha meta, e ele deu uma oportunidade de eu demorar o tempo que precisei para conseguir fazer as conquistas que foram necessárias para chegar lá. Sei que tive ali uma fase muito difícil, porque depois sabes como é que é. Eu a certa altura percebi nas provas
que tinha atingido aquele nível que eu sonhava. Sabes o que é ir a conduzir? E eu com o meu caminhãozinho de série, com muitos anos, com muitos quilómetros, começar a ultrapassar equipas de ponta com caminhões muito bons, caminhões fabulosos, eu começar a passar para a frente e para a frente e a determinadas etapas bem classificadas e a perceber que eu tinha nível, que tinha uma equipa boa, que trabalhávamos bem em conjunto e que podia fazer um brilharete. E depois, por uma razão ou por outra, acabava por desistir e não conseguia chegar ao fim bem classificado. E isso era uma frustração enorme, enorme, que me deixava completamente de rastros e que me abatia. E, portanto, se calhar houve ali uma fase de muita ansiedade da minha parte, em que eu disse, não, provavelmente não vou conseguir ter patrocínios durante muito mais anos para correr, eu tenho que dar o máximo, eu tenho que conseguir provar a toda a gente que sou capaz, tenho que chegar ao topo. E não posso perder mais tempo. E apostei as minhas fichas todas e se calhar houve uma ou duas situações que eu não consegui gerir da melhor forma, cometi erros, uma das vezes o caminhão ficou virado nas dunas, por exemplo, e depois isso tem sempre consequências, não é, dramáticas, e pronto, eu reconheço a minha parte, mas depois rapidamente me pus no lugar, porque depois nós temos que ter esta capacidade de dar a volta às situações, claro. E percebi que estava-me a ceder, que não estava a respeitar o caminhão que tinha, ou seja, estava a exigir dele aquilo que ele não era capaz de dar, tinha que me centrar, tinha que ter consciência que tinha aquele caminhão e aquele caminhão que eu tinha que conduzir. E portanto que havia muitas vezes que eu tinha que levantar o pé e ir mais devagarinho, que tinha que perder tempo e que tinha que ficar para trás, paciência. Se um dia a sorte estivesse ao meu lado, eu haveria de chegar ao topo. E a sorte esteve ao meu lado, eu consegui chegar ao topo e foi muito bom. Portanto, eu sinto-me muito grata por tudo aquilo que tive estes anos todos, por ter conseguido ter um patrocinador que apostou em mim, marcas que apostaram em mim, por ter tido uma equipa fabulosa a trabalhar comigo, por ter tido o meu marido sempre a apoiar-me ao longo destes anos todos, e por todas as pessoas que me apoiaram e que me permitiram realizar o meu sonho. Tenho muita pena de não poder continuar, mas olha, pelo menos consegui fazer aquilo que nunca nenhuma outra mulher fez até agora. E uma vez conseguida essa conquista, foi o respirar de alívio, foi encheres o peito e mostrares e provares a toda a gente, como dizes que querias tanto fazer, que eu consegui fazer. Foi isso mesmo, é um sentimento de satisfação pessoal enorme. Enorme. Tu imaginas há quantos anos eu andava a lutar por isto? É uma coisa incrível. Eu acho que ninguém é capaz de tanta persistência. Eu fiz a minha primeira corrida em 92. Percebes? Os anos que passaram. Tu tens consciência dessa tua resiliência e dessa tua capacidade de luta? Tenho, porque eu prescindi de muita coisa por isto. Mas a certa altura achei que aquilo que eu ia ganhando, aquilo que eu ia aprendendo, aquilo que eu ia evoluindo como pessoa, compensava tudo aquilo que eu ia deixando para trás, que ia prescindindo. E isso deu-me um gozo enorme, porque naqueles momentos de frustração onde as coisas corriam mal, onde eu pensava assim, sinceramente não vale a pena, depois pensava, não, vale a pena, olha o que é que tu conseguiste. Hoje tu fizeste isto, mas ontem só conseguias chegar aqui, não conseguias fazer tão bem como fazes hoje. E isso dava-me um incentivo para querer lutar ainda mais. E depois, vou-te confessar aqui entre nós, que ninguém nos ouve. Não contamos a mais de 10 pessoas, como diz um amigo meu. Não contamos a mais de 10 pessoas. O descrédito que eu sentia que as pessoas tinham foi um incentivo muito grande para continuar. Foi aquele espicaçar, como as pessoas dizem, foi aquela agulhinha atrás a empurrar-me o tempo todo. Porque, sabes, as pessoas tinham coragem, muitas delas, de vir ter comigo e dizer-me assim, mas afinal quando é que deixas? Não estás já farta? Não achas que já chega? Exato. Então, que lugar é que ficaste? Fiquei em segundo dos caminhões. Só havia 2 caminhões. Não, eu fiquei muito bem classificada. Imagina, fiquei em 10º na classificação conjunta com os automóveis. Não haviam lá equipas boas. E as pessoas a brincar, debaixo daquele sorriso de brincadeira, iam dizendo estas coisas. E eu percebia realmente que as pessoas continuavam a não acreditar que eu fosse capaz de lá chegar. Mesmo muitas vezes, alguns comentários, em alguns jornais, em algumas revistas, algumas coisas, eu sabia ler nas entrelinhas o que é que as coisas queriam dizer. Mas
eu tive a minha lição como piloto de moto, e como piloto de moto eu deixei-me ir abaixo, deixei-me abater, deixei-me levar pela frustração, de achar que as pessoas não reconheciam o meu esforço, não reconheciam o meu trabalho, não reconheciam os meus resultados. Claro, eu era uma mulher que ficava a meio da tabela de um grupo de 100 classificados de moto. Mas achas que isso acontecia porque és mulher? Sim. Essa desvalorização? Sim, claro, exatamente. Só por isso? Exatamente, porque se fosse homem, se calhar tinha o respeito, porque eu vou-te contar, por exemplo, houve um jornalista marroquino, e já está-lhe desconto por ser eu quero saber essa história, eu ganhei a geral dos caminhões no Rally de Marrocos, e ele foi entrevistar o meu marido, não a mim, claro, e perguntou-lhe claramente se ele não achava que o facto de uma mulher ganhar a categoria dos caminhões, se ele não achava que isso desvalorizava a modalidade. E ele, pronto, nós damos desculpa pela cultura dele, pela forma como os povos árabes veem as mulheres. Mas na realidade, ele nesta frase, nesta pergunta, conseguia traduzir tudo aquilo que as pessoas de uma maneira geral pensam. Não só fazer a pergunta ao teu marido, não é? Sim, começando logo por aí. A modalidade é extremamente difícil, o todo-terreno é uma modalidade extremamente difícil, ninguém tem dúvidas disso. E o Dakar é o rally mais difícil do mundo, sem dúvida. Andar de caminhão ou de moto é extremamente difícil, mas só uma mulher que consegue. Afinal de contas, não é assim tão difícil. Há qualquer coisa errada. Ela diz que faz, mas não faz. Salta etapas. Afinal, não é difícil. Estás a perceber? Portanto, as pessoas ficam com aquela dúvida. Portanto, demorei muito tempo a conseguir que as pessoas olhassem para mim. E esse era o meu desafio como um bom piloto. E não como ela dá nas vistas por ser mulher, afinal diz que faz, mas não faz, afinal não tem adversários, afinal o caminhão é única, afinal o caminhão dela é melhor que os outros, por isso é que ela consegue. E são essas coisas que me picavam, não é? Era aquele incentivo que me fazia ganhar força e continuar sempre a ir para a frente nos aqueles momentos de luz. Eu tive muitos momentos de frustração, tive muitas mágoas, muitos desânimos. Não, mas a meta era aquela, eu tinha que lá seguir por uma questão de orgulho, porque principalmente no meu primeiro Dakar eu percebi exatamente que as pessoas não acreditavam que eu fosse conseguir. E foi esse meu primeiro Dakar, se calhar o responsável de eu estar aqui hoje, não é? Porque eu percebi nitidamente que ninguém apostava em mim, que ninguém acreditava em mim. E depois eu dei-lhes razão, como é que podiam acreditar que uma rapariga franzina com 54 quilos de peso conseguisse manobrar uma moto. A minha primeira moto do Dakar tinha muito mais de 200 quilos. A outra, a KTM, tinha 200 quilos. Aquela primeira era a moto mais pesada do rally. Como é que se podia acreditar que uma mulher ia conseguir fazer aquilo que só alguns homens conseguem fazer? Não ia, portanto. E eu isso compreendo, mas depois quis provar que era capaz. Olha, já contaste um bocadinho que de facto houve este descrédito todo, mas na realidade... Como é que foi competir exatamente tantos anos num mundo completamente masculino? É uma das perguntas que nos colocam, que te colocam aqui. Como é que foi lidar com tudo isto? Esta frustração em relação ao descrédito, mas depois o resto. Como é que era isto? Porque há toda a outra parte que não se vê, não é? Sabes que, eu vou-te dizer, é muito bom trabalhar com homens. Eu concordo contigo, eu também concordo contigo. Nós mulheres temos que aprender a trabalhar com eles, porque nós temos muito aquela maneira de olhar para o nosso umbigo e centrarmos o mundo à nossa imagem e queremos que o mundo seja como nós achamos que deve ser. E nós mulheres temos muito essa onda, querer moldar os nossos maridos à nossa maneira. Idealizamos muito, não é? E construir os filhos como a gente quer que eles sejam. Exatamente. E muitas vezes não respeitamos que o sexo oposto tem uma maneira de ser, uma maneira de estar, uma maneira de sentir, uma maneira de ver o mundo, uma evolução que não é igual à nossa. Eles são realmente diferentes de nós em muitas coisas. E nós, se queremos trabalhar com eles, temos que aprender a trabalhar com eles. E quando se aprende, é muito bom e as coisas funcionam muito bem. Se nós todos soubermos estar. E isso, portanto, estes anos todos foi uma experiência muito boa que eu tive e foi um trabalho excelente.
E dessa parte eu não me queixo do trabalho que fiz com a minha equipa, não me queixo do contacto com os meus adversários, embora soubesse que eles ficavam muito mais mal dispostos quando eram ultrapassados por mim do que quando eram ultrapassados por qualquer outro piloto, naturalmente, que tinha muitas situações do género deles irem à minha procura no acampamento para me explicar porque é que eu os tinha ultrapassado, e era sempre porque eles tinham um problema mecânico, tinham partido uma mola, tinham uma falha no motor, nunca era porque eu conduzir bem, portanto essas coisas verificam sempre, mas com eles não tive muito problemas, íamos para a pista, taco a taco, se calhar porque acabei por ter o respeito deles bastante cedo, e a certa altura eles começaram a olhar como uma verdadeira adversária, e portanto íamos para o terreno para lutar pelos resultados, e só tive uma situação muito chata e muito desagradável, uma nesta minha história toda, que me ficou atravessado e que me custou imenso. Para além disso, eu tive sempre o respeito das pessoas e consegui trabalhar muito, muito bem. Acima de tudo, o que me custou mais foi as pessoas, de uma maneira geral, fora da minha equipa, fora do meu meio, aquelas pessoas que eu queria conquistar, queria mostrar ao meu país que eu estava à altura da consideração que as pessoas me mostravam, do apoio que as pessoas me davam, que me senti muito apoiada. Se calhar vou-te contar uma história que reflete isto que eu estou aqui a dizer agora. Eu no meu primeiro Dakar falhei, estava convencida que eu era a super mulher e que ia conseguir chegar ao fim, e na realidade não consegui chegar ao fim, e esse foi um sentimento de frustração muito grande. Mas um dos sentimentos que mais marcou a minha primeira participação foi a solidão. Eu fiz imensos sacrifícios, pedi dinheiro emprestado, trabalhei tanto, e quando o Dakar começou eu senti-me tão só, e a solidão pesava-me tanto, cansava-me tanto, estava sozinha no terreno, os problemas todos que apareceram uns a seguir aos outros, eu não tinha quem me ajudasse a resolver as coisas, tinha que ser eu a fazer tudo, e aquilo pesou-me imenso, e depois de desistir foi uma frustração enorme. E a certa altura, algum tempo depois, poucos meses depois, eu recebi a notícia que o Presidente da República tinha decidido condecorar-me com a Ordem de Mérito. E eu pensava assim, mas eu não consegui nada, eu não fiz nada. Mas ao mesmo tempo esta mensagem foi aquela mensagem de dizer assim, não, tu não estás só, tens um país que está contigo, tens um país que te apoia, que está ao teu lado, que segue as tuas odisseias, que dá toda a força que tu precisas. E eu senti essa força nesse momento. E a partir daí eu nunca mais me senti só. E se calhar por aí eu tive muita vontade de provar a toda a gente que era capaz de chegar onde deveria ter chegado para receber aquela condecoração, para receber aquele destaque que não tinha, achava na altura que não tinha merecido, porque não tinha conseguido. Foi a intenção de fazer, mas não tinha chegado à meta e ao objetivo. E, portanto, por isso eu lutei estes anos todos para finalmente merecer aquela condecoração que eu tinha aqui guardada em casa e dentro ao meu muito. Exatamente, foi em 1999. Olha, falaste já dos patrocínios e desta dificuldade de conseguir créditos para correr, não é? Conseguir dinheiro para correr, porque no fundo é disto que nós estamos a falar. Motas e caminhões, isto é um desporto caro. O desporto é muito caro, mas se calhar, se eu pensar no dinheiro que gasto e se pensarmos numa boa campanha de televisão, se calhar a campanha de televisão sai mais caro do que apostar nas minhas provas, percebes? O que é que acontece em Portugal? Nós temos um país que não valoriza o desporto e que não se encara o desporto como um investimento do qual se pode tirar partido. E, portanto, por essa razão, quando uma empresa dá dinheiro a um desportista, é dinheiro a fundo perdido, de uma maneira geral encara-se assim. É um investimento. E, portanto, deveria ser um investimento, ou seja, um patrocinador devia dar dinheiro e ter o retorno que se pretende. E é assim que as coisas devem ser feitas, percebes? Por isso, eu, a primeira vez que tive o patrocínio da Trifem 200, era suposto ser só para aquele Dakar, ponto. E ficou claro na reunião que era só para aquele Dakar. Vou-te dizer, eu empenhei-me tanto, eu esforcei-me tanto, eu investi em todas as áreas para dar o máximo nas vistas possível, para aparecer nos jornais todos, na televisão. Eu investi grande parte do dinheiro que me foi dado para investir na corrida, na comunicação, na imagem, para provar à marca de que eu era merecedora daquele dinheiro. E graças a isso eu consegui voltar a ter o patrocínio nos anos que seguiram. E é isso que tem que ser feito. Portanto, as pessoas os desportistas que recebem patrocínios têm que o fazer brilhar.
E para nós isso é uma dificuldade enorme. Tu não imaginas o quanto é difícil fazer brilhar as marcas que apostam em nós. Porque as portas se fecham. As revistas apagam os nossos logos das camisas em Photoshop. As televisões pedem para a gente não levar os patrocínios na camisa. Então como é que se faz para mostrar que as marcas apostam em nós? Percebes? Quando no fundo é isso mesmo. A publicidade é assim que se faz. E eu tive que viver com esses dissabores todos e tive que engolir, como se costuma dizer, alguns sapos. Para conseguir muitas vezes fingir que não me aborrecia com certas coisas e tentar dar a volta. E muitas vezes as pessoas dizem-me: Elizabeth, vens a este programa de televisão, mas não vens com a camisa e dizer, oh, muito obrigado, mas assim não aceito o convite para ir ao programa de televisão, embora me gostasse muito, porque eu queria muito aparecer na televisão, para que o meu patrocinador visse e para que a marca tivesse divulgação. Mas muitas vezes era obrigada mesmo a recusar, porque as pessoas me fechavam a porta desta maneira e eu achava que era muito ingrato. Achava que não era justo e que não era assim que as coisas se faziam. Quando, afinal de contas, por exemplo, tens o futebol, onde tens imensas marcas que investem no futebol, e vês uma conferência de imprensa com 30 mil marcas lá atrás e não vês ninguém a pagar aquelas marcas. Portanto, eu acho que temos que mudar a mentalidade do nosso país, temos que mudar a forma como as pessoas veem o desporto, porque nós temos muito bons desportistas, temos pessoas fabulosas que não conseguem ir longe, porque não conseguem exatamente os meios de se fazer brilhar, de dar nas vistas, de ter aquele retorno que é necessário ter. Para além daquele apoio que nós precisamos, apoio psicológico para nos dar forças para suportar todas aquelas dificuldades que nós temos. Temos também que fazer brilhar as marcas que apostam em nós. E em Portugal isso é muito difícil. Pouca gente sabe as dificuldades que eu tive, nem se calhar as próprias pessoas que me patrocinaram ao longo destes anos todos. Eu tive situações muito ingratas, mas pronto, tive que viver com elas e perdi umas vezes, ganhei noutras. Exatamente. Olha, e treinar com um caminhão não deve ser propriamente fácil, nem deves conseguir fazer isso em qualquer lado. E eu sei que onde fazias era em Santa Margarida, no campo de instrução militar. Já temos aqui algumas pessoas de lá que vêm matar saudades tuas. De resto foi lá também que nós nos conhecemos, enquanto madrinhas de uma prova, de uma corrida São Silvestre. Exatamente. É difícil também encontrar depois estes espaços e estas disponibilidades para poderes depois pôr em prática o teu desporto. Esse era realmente um dos problemas que eu tinha com o caminhão. Quando eu comecei a aprender a conduzir o caminhão, uma das coisas que me disseram logo foi: o segredo está em fazer quilómetros, tens que andar muito, tens que fazer quilómetros, tens que rodar. É claro que eu em Portugal não tinha onde andar. Porquê? Porque há muitas árvores e o caminhão precisa de muito espaço, enquanto na moto eu ia para o Alentejo, abria portões, fechava portões, andava no meio das ovelhas. Com o caminhão não se pode fazer assim. Nós temos um espaço controlado, porque o caminhão não trava no mesmo espaço que trava a moto, portanto preciso ter uma zona ampla, com visibilidade, para não chocar com ninguém, para não ter acidentes, e portanto cá em Portugal isso não existe. Eu lembro-me, por exemplo, de ir treinar para a OTA, depois de ter caído um grande chuveirão e de ficar lá com o caminhão enfiado na lama. Primeiro foi o caminhão de assistência. Primeiro fui eu, depois pedi ajuda ao caminhão de assistência, depois ficámos os dois enterrados. Depois tive que chamar uma máquina, uma retroescavadora, saí de lá 1 da manhã. Isto era para fazer umas imagens, por exemplo, para um programa de televisão. E depois, como era muito importante fazer imagens, fui no dia seguinte explicar às pessoas: eu vou, mas não saio da pista, tenho que estar na pista. Mas mesmo na pista, a pista tinha a largura do caminhão, que esse era um dos problemas. Mesmo assim eu fiquei enterrada. E fiquei lá outra vez. E tive que chamar a mesma retroescavadora e voltei assim lá 1 da manhã. Conclusão, é muito difícil arranjar sítios para treinar e, portanto, a solução, a certa altura, houve alguém que me disse: talvez tu consigas treinar neste sítio assim, que era o campo militar de Santa Margarida. E pronto, através de pessoas consegui chegar ao responsável e pedir autorização para ir para lá treinar. Tinha que me organizar com muita antecedência, o que para mim às vezes era muito difícil, porque nós fazíamos um plano de trabalho, o caminhão vai estar pronto no dia tal e às vezes não se conseguia, mas pronto, tive sempre a compreensão das pessoas, ia organizando com eles e depois ia para lá. Eles têm um espaço amplo onde fazem os ensaios de tiro, terreno de barro duro, que o caminhão não afunda quando chove, com muitas poças de água, com um espaço aberto, portanto, com visibilidade. Eu conseguia andar por lá e ver ao longe se viesse alguém, para além de que não vinha ninguém, porque aquele espaço era restrito, e isso foi muito bom para mim e ajudou-me imenso
a afinar os amortecedores, a testar cada vez que o mecânico desmontava o caminhão todo, depois voltava a montar, depois tínhamos que ir andar para ver se estava tudo bem, e aquele espaço foi ótimo para mim durante estes últimos anos, porque me permitiu fazer os quilómetros. Na altura em que tinha mais dinheiro, às vezes ia para Marrocos, estava lá uma semana, 10 dias a treinar, e treinava realmente a condução, e fazíamos testes ao caminhão, e alterávamos aspectos da mecânica, mas depois veio a dita crise, o dinheiro começou a escassear, começou-se a tornar mais difícil, e olha, tive que me exigir ao espaço de campo. Mas de facto essa era uma das grandes dificuldades, porque a primeira etapa de cada rally é sempre uma etapa de adaptação, onde as coisas me corriam às vezes menos bem, que eu ia sempre muito tensa, muito nervosa, porque tinha consciência que não tinha treinado aquilo que era suposto, mas pronto, foi uma das dificuldades com que eu tive que me bater ao longo destes anos todos. Olha, temos aqui uma pergunta que é muito concreta. Como é que chegamos às raparigas para as despertar para este mundo da condução e como é que se chega às equipas para as iniciarem neste mundo? Acima de tudo, eu acho que tem que haver uma mudança de mentalidades. Pronto, esta questão da gente, até hoje, e eu vivi muito estas circunstâncias, e felizmente acaba a minha carreira numa altura em que a mentalidade começa a mudar. Isto é para homem, isto é para mulher. Pronto. Somos educados assim, foi assim que a minha mãe me ensinou, foi assim que a sociedade me construiu, e é assim que nós todos vivemos. Portanto, nós temos que ir pensando estas coisas e temos que ir refletindo porque é que as coisas, determinadas atividades são para homens ou são para mulheres. E temos que deixar de ver as coisas nessa perspectiva, ou seja, há muitas coisas que podem ser feitas por homens e por mulheres. E quando as coisas começarem a ser assim, provavelmente as raparigas podem olhar para elas próprias dizendo eu posso fazer corridas de moto, eu posso fazer corridas de caminhão. E portanto eu disse sempre, se calhar a única coisa válida da minha história toda é o meu exemplo, porque muitas mulheres me diziam, você é uma mulher de coragem, eu não era capaz. Não era capaz porque se quisesse podia ser capaz. E eu digo sempre, eu não tenho nenhum dote, não tenho nenhum superpoder, não tenho nenhuma capacidade que tu, Patrícia, não tenhas ou qualquer outra mulher que me esteja a ouvir não tenha. A única coisa que me distinguiu foi a vontade de querer fazer. Esta era a minha meta, era aqui que eu queria chegar. E, portanto, tive que lutar contra as minhas dificuldades, contra as minhas incapacidades, para me tornar mais capaz, para me tornar mais hábil, para me tornar melhor condutora, e fui aprendendo a técnica, fui evoluindo. E, portanto, se eu consegui fazer, qualquer outra mulher pode fazer, porque eu parti absolutamente do zero. A minha primeira prova de competição foi feita com 27 anos, não é a idade de se começar, é a idade de terminar. E, portanto, eu fui por aí fora. Isto é um exemplo de qualquer pessoa pode fazer, desde que queira. Não há milagres, a gente tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que se empenhar. Claro, as coisas não acontecem por acaso. Mas quando a gente se empenha, quando a gente trabalha, há coisas fabulosas que acontecem que nos ajudam a ir até onde a gente quer. E isso é muito giro, é muito interessante. Portanto, acima de tudo, vamos olhar para as coisas com objetividade e, acima de tudo, vamos questionar porque é que eu não posso fazer, não é? Quando a gente vê, por exemplo, ela está a fazer aquilo, a tendência é a gente dizer, é ela. Não, porque é que não há de ser ela? Porque é que tem que ser um eu, não é? Por que razão é que uma mulher não há de fazer isto ou aquilo? Ou um homem não há de fazer isto ou aquilo? Nós somos muito preconceituosos. E acho que o primeiro passo é começar a tirar esses preconceitos para trás das costas. Questionar-nos porque é que eu penso desta maneira? Porque é que eu acho que uma mulher não pode saltar de paraquedas ou fazer outra atividade qualquer? Ou porque é que um homem não pode fazer tricô? Porque não? Claro, não é? Claro. É mesmo uma questão cultural. Elizabeth, como disseste, começaste neste desporto com 27 anos, até lá foste professora de geografia. Tens saudades de dar aulas? Olha, eu gosto muito de dar aulas, gosto muito de ensinar. Não me importava de voltar a ensinar, a dar aulas, mas se calhar já não tinha aquela vontade de voltar à escola na forma como ela está hoje. E um projeto teu? Gostavas de um projeto teu, não digo aulas de geografia, mas de outra coisa qualquer? Tens projetos nesse sentido? Tens ideias e ambições nesse sentido? Olha, gostava de um projeto meu, mas não sei qual. Estou perdida. Sabes, durante tantos anos vivi tão agarrada a um projeto, não é? Exatamente. As pessoas perguntavam sempre, e quando deixares o teu terreno, o que é que vais fazer? Nisso. Eu dizia, quando deixar e de arranjar uma solução. E de arranjar. E as pessoas diziam, abre uma escola de condução.
Bom, só sou para morrer de fome, porque não há ninguém que queira aprender comigo, naturalmente. Por um lado, os homens já nascem ensinados, não há nenhum homem que acho que precisa de alguém que o ensine a conduzir. É E depois as verdade. mulheres não querem, não se sentem motivadas para este tipo de atividade. Portanto, essa não será uma saída. E por isso, olha, ando um bocadinho. O ano passado, todo o ano passado, acreditei que ia voltar à competição, consegui associar-me a uma marca, mas depois as coisas ao final do ano acabaram por não se concretizar e, portanto, eu adiei mais um tempo esse projeto ou essa necessidade de criar um projeto diferente. E por isso é algo que eu tenho que encarar de uma forma séria, mas que ainda não o fiz até agora, mas gostava. E um projeto que incluísse o ensino é algo que me agrada, que eu gosto de ensinar. Então, mas há aí alguma vontade, há aí algumas ideias, assim já percebi, não, há aí uma semente que ainda não cresceu o suficiente, quem sabe? Não sei, estou um bocadinho ainda com muitas dúvidas, estou a questionar se ponho de pé alguns projetos muito antigos, mesmo muito antigos que ficaram guardados na gaveta. Mas relacionados com esta área ou outras que não têm Não, nada a ver com completamente isto? diferente. Olha, uma das coisas que eu gostava de fazer e que tenho um projeto em mãos neste momento, que é a história dos livros de banda desenhada, o contar histórias, que é uma coisa que eu gosto, e neste momento estou exatamente a trabalhar num livro de banda desenhada, que está quase feito, falta pouco, e que eu gostava eventualmente de continuar. Esse é um dos projetos que eu tenho. Porque tu gostas muito de escrever, não é? Gosto de escrever, gosto de contar histórias. E se calhar é uma forma de ensinar também, porque, Sem dúvida. por exemplo, eu fiz um livrinho infantil-juvenil de aventuras, que o tal que se chama Irina no Master Rally, em que conta um dos meus rallies. É uma história verdadeira da participação de um dos rallies mais difíceis que eu fiz de moto. E aquele livro eu escrevi para ensinar coisas às miúdas, para lhes dizer como é que se cria um projeto, como é que se põe um projeto ambicioso de pé, que dificuldades se sentem, como é que a gente vai superando essas dificuldades. E acima de tudo eu filo com esse objetivo de transmitir mensagens, de ser um livro de aventuras, mas que fosse um livro didático. E gostei muito de ter feito, depois nunca mais tive tempo nenhum para continuar a fazê-lo. E agora estas ideias andam na minha cabeça. Queria de facto voltar a escrever histórias, a contar histórias, mas acho que estou numa situação de um bocadinho de stress, não é? Entre aquela questão de dizer vou continuar a correr, não vou continuar a correr, e por essa razão parece que tenho as ideias todas bloqueadas. Portanto, preciso de me libertar para começar de facto a pôr um projeto de para definir esse momento, ou para definir que tu vais ou não voltar a correr, estás dependente de um patrocínio? Exatamente. Portanto, a empresa com quem eu me associei o ano passado adiou o projeto para este ano. Agora, neste ano, veio toda esta situação, claro. E de facto não sabemos qual é que vai ser o futuro dos rallies, portanto, nomeadamente o Africa Race, que é a corrida maior e aquela que eu gosto mais de fazer, eles dispõem-se a preparar o rally, a organizá-lo e já têm um projeto. Eu não sei se vão ter inscritos suficientes para concretizar o rally e, portanto, existem muitas dúvidas no ar e nós temos que deixar passar algum tempo, chegar pelo menos até ao verão para perceber se a situação se controla ou não e que futuro é que vamos ter. E por essa razão estamos todos um bocadinho na expectativa a ver o que é possível realizar. Claro. Pronto, de qualquer forma, ainda continuo a bater a portas, a ver se alguma empresa se entusiasma. Se gosta. Nem seria a Elizabeth Jacinto, não é? Claro. nem seria. Olha, Elizabeth, neste período de confinamento, de isolamento social, já nos explicaste que tens esta rotina de correr, de fazer as tuas aulas de yoga. E em relação à alimentação, tens cuidados? Tenho, desde sempre. Ou seja, quando eu comecei a praticar desporto de uma forma séria, eu acho que aquele ano de 92 foi um marco muito sério na minha vida, porque, como eu digo sempre, eu comecei a praticar desporto muito tarde, comecei aos 27 anos, e portanto era uma mulher feita, uma mulher formada, e eu comecei a perceber todas as alterações que o desporto me foi trazendo. À minha maneira de ser, à minha maneira de estar, à minha maneira de ver as coisas, à minha maneira de encarar o mundo, à minha maneira de organizar, planear. Bolas, eu aprendi tanto com o desporto, eu mudei tanto como pessoa, que eu acho o desporto uma coisa fabulosa. Acho uma coisa magnífica, eu não compreendo
como é que os grandes decisores do nosso país, os nossos políticos, não investem no desporto, não investem no desporto escolar, porque o desporto é uma escola para a vida. Os ensinamentos que se tiram do desporto são algo fabuloso que não se perde mais. Os jovens que praticam desporto enquanto jovens são sempre muito melhores profissionais, porque a aprendizagem que se faz fica para sempre e aplica-se a tudo na vida. E isso é uma coisa fabulosa. Que valores do desporto é que guardaste para a tua vida? Tanta coisa. Por exemplo, a nível da organização, da gestão, do planeamento, da gestão do tempo, do trabalho em equipa, o saber estar com os outros, respeitar os outros, fazer planos a longo prazo, olhar para o futuro e organizar as coisas, tendo em conta tudo aquilo que vai o preparar no momento, aquilo que se vai fazer no futuro. Vou ter um evento qualquer, o que é que pode acontecer, o que é que não pode acontecer, começar a preparar as coisas todas na nossa cabeça, para levar os problemas já resolvidos no bolso para o caso de aparecer qualquer problema e eu poder estar à altura de resolver de uma forma mais eficaz. Aquela questão de trabalhar com qualidade, trabalhar bem, trabalhar neste momento, fazer bem agora, porque o meu objetivo está lá longe, não está, mas eu treino agora. E é agora que eu tenho que aprender a fazer bem. Considerar o minuto que eu estou a viver agora e investir nele. E investindo nele, eu consigo melhorar agora. E quando chegar lá, eu já estou muito melhor, porque vou sempre melhorando, a pouco e pouco. Então, todas essas coisas se aprende-se a gerir as nossas pessoas, os nossos medos, os nossos stresses, as nossas ansiedades, porque nós levamos o nosso corpo ao limite, nós levamos as nossas capacidades ao limite. Isso é doloroso, isso custa muito. Nós temos muitos medos, não é? Nós somos confrontados com as nossas limitações, com as nossas incapacidades, mas nós queremos aceitar porque a gente quer fazer melhor. Então como é que se lida com tudo isso, não é? Como é que a gente dá a volta a estas coisas todas, a estes problemas todos que giram na nossa cabeça? Toda a gente tem problemas, toda a gente tem dificuldades, toda a gente tem coisas que não quer aceitar, que faz mal e que lida mal com elas, não é? Como eu costumo dizer, os nossos macacos no sótão, nós temos-los todos. Como é que se lida com eles? Às vezes não nos conseguimos libertar deles. Alguns sim, conseguimos enfrentá-los, lidar com eles e dizer, fora daqui. Outros não, temos que viver com eles. E se temos que viver com eles, temos que saber manobrá-los. Dizer assim, agora fica aí quietinho, que agora não é a tua vez. Não é a tua vez, exatamente. Pronto. E estas coisas, o desporto permite-nos estas aprendizagens. Isso é uma coisa fabulosa, não é? Por isso é que se diz normalmente que os desportistas não têm depressões. Não sei se é verdade. Mas a verdade é que a gente aprende a lidar connosco próprios de uma forma que as outras pessoas que não aprendem. E têm capacidade para tomar mais decisões, ou têm mais capacidade para tomar decisões, não é? Exatamente. E temos que a decidir, temos que as tomar, às vezes em situações extremas, em situações limite, às vezes em poucos segundos, e às vezes também não decidimos bem, e depois temos que arcar com as consequências todas da decisão que tomamos, e no fundo é com este erro e com estas consequências que nós aprendemos, e é isso que nos faz progredir como pessoas. E esta é das coisas melhores que nós temos no desporto, nós queremos fazer bem, ok, trabalhamos para fazer bem, mas depois as coisas saem-nos mal, porque de alguma forma a gente errou, porque não fomos perfeitos, quisemos ser perfeitos, mas não conseguimos ser. Então, perante aquele erro, temos que viver com as consequências desse erro. Agora, como é que aprende? Eu lembro-me, às vezes, estar horas a pensar com os meus botões, mas eu trabalhei tanto, fiz tudo bem, eu preparei tudo bem, porque é que as coisas me correram mal? Porque é que eu falhei nesta corrida? E depois respondi a mim próprio, não, tu não fizeste tudo bem, porque se fizeste tudo bem, tinhas chegado até ao fim, tinhas feito um brilharete em termos de resultado. O que é que fizeste mal? Não, eu fiz tudo bem. Pensa bem, o que é que fiz? Depois começava a pensar. E vou-te dizer, Patrícia, eu descobri coisas fabulosas sobre mim própria. Coisas que eu não tenho coragem de dizer a ninguém. Coisas giríssimas. Eu fui até ao fundo da minha pessoa a procurar respostas. Como é que é? Tu queres uma coisa, preparas-te para ela e depois tens o resultado absolutamente contrário? Como é que isto se justifica? Oh diabo, o que é que está mal aqui? Exatamente. Quem é que está mal? Somos nós. Somos sempre nós. A culpa está sempre em nós, mas não é a culpa, somos nós que fazemos a nossa própria vida, somos nós que nos condicionamos, somos nós que gerimos o nosso rumo. E, portanto, temos que nos confrontar connosco próprios muitas vezes para perceber quem somos nós, o que é que queremos, para onde é que vamos e o que é que está cá dentro, que está mal,
o que é que nos faz reagir desta maneira por impulso e que não é a forma correta, mas reagimos assim porque aprendemos a fazer assim por qualquer razão. O que é que aconteceu na nossa vida lá atrás que nos faz agir desta maneira? Cá está, e nisto entra numa área que eu gosto muito, que é a psicologia. Exatamente. É um dos meus projetos que ficou na manga, porque eu, quando me candidatei à faculdade, candidatei-me só a 2 cursos, Geografia e Psicologia, que era exatamente a minha paixão. Então vou dar-te uma sugestão, acho que devias ponderar profundamente trabalhar na área motivacional, porque eu acho que juntas aqui o exemplo e o conhecimento da psicologia, e eu acho que se alguém nos estiver a ouvir que queira associar-se a um projeto que eu acredito que tu já tenhas a crescer aí na tua cabeça, eu acho que seria um excelente exemplo, serias com certeza ainda mais inspiradora do que estás a ser para nós, chegarias a mais pessoas. Confesso que é uma área que eu gostava, não sei ainda muito bem como é que se faz, quais são os passos que tenho que dar, mas é uma área que me agrada, e principalmente o apoio ao desporto, porque eu acho que eventualmente existirá muitos desportistas que precisariam de um apoiozinho. Um empurrão, Às vezes é só um empurrãozinho. Exatamente, um direcionar, um esclarecer de ideias que poderia ajudar bastante. Essa é também uma das minhas perspectivas. Pronto, está na manga, vamos lá ver. Vamos ver. Há pouco disseste também que neste período estás a aproveitar para ler muito. O que é que lês? Olha, neste momento estou a ler um livro sobre o sono. Que é uma das coisas que eu acho que é muito interessante e que gosto imenso. Depois, as minhas áreas, os meus temas, tudo o que eu leio é sempre relacionado com a psicologia, é sempre estas áreas, que é um tema que eu mais gosto, portanto, a minha estante, a parte que eu mais gosto são os meus livros de psicologia, tenho lá imensas coisas sobre essa área. E tens visto séries, filmes? Não tanto, olha, de filmes, cá em casa funciona assim. O meu marido pesquisa, diz-me, encontrei um programa fabuloso sobre um tema, imagina, o espaço, o tsunami, as avalanches, aqueles programas científicos, programas que têm um tema específico, que são culturais, aí ele vai buscar e eu vou ver. Portanto, não sou daquela pessoa de me sentar à televisão, deixa lá ver o que é que dá, deixa-me pesquisar. Exato. Sim. Como eu te disse, eu passei o tempo todo a rentabilizar ao máximo o meu tempo, sentar-me em frente à televisão, só quando, por exemplo, a almoçar e a ver as notícias ao mesmo tempo, ou a jantar e a ver as notícias ao mesmo tempo, porque ninguém mais me via em frente à televisão, porque o tempo era rentabilizado ao segundo. Lembro do meu marido dizer, mas para um bocadinho, descansa. Eu levava as minhas capacidades ao limite, porque eu tive que trabalhar muito para conseguir fazer aquilo que fiz. De outra forma não tinha sido possível. E cozinhas? Cozinho. É outra coisa gira que eu vou dizer. Eu faço tudo em casa. A única coisa que eu não faço é passar a ferro. Eu faço tudo em casa. E às vezes pergunto a mim próprio, no meio de tanta coisa, este trabalho doméstico era uma coisa que eu podia passar para alguém. Não é? Não precisava de ser eu a fazer. Porquê que tem que ser eu a fazer? Se calhar tens que ser tu a fazer. É uma questão, se calhar porque sou demasiado, tenho uma parte masculina se calhar muito desenvolvida, sou muito territorial, esta é a minha casa, este é o meu meio. E depois há uma outra coisa, como eu gosto muito da minha casa, que é o meu ninho no fundo, claro. Eu acho que tem que ser eu a tratar dele. E depois tem outra coisa, que é a visão da desportista. Os desportistas, para terem aquilo que querem, têm que trabalhar para terem aquilo que querem. E eu acho que isto tudo faz parte. Esta é a minha casa, é a forma como eu organizo, como eu planeio, como eu faço. E domino tudo. Já tive em tempos pessoas que vieram cá ajudar na limpeza e era um stress, percebes? Não me sentia bem, não era bem isto, não me realizava. Então, olha, cozinho, a certa altura fui aprender, porque há bocadinho perguntávamos sobre a alimentação e eu acho que nesse cheguei a responder. A conversa fugiu. Portanto, comecei a ter cuidado com a alimentação a partir do momento em que comecei a praticar desporto e a certa altura fui tirar um curso de culinária macrobiótica para aprender a cozinhar de uma forma diferente e aprendi a cozinhar com uma série de ingredientes que eu desconhecia e a fazer comida de uma forma muito diferente. Portanto, dizer assim, gosto muito de cozinhar. Não, gosto muito de comer. E para comer tem que cozinhar. É tal história, percebes? E portanto, às vezes, quando chega assim o fim de semana, visto o fato de treino, pego na esfregona e no pano de pó e transpiro como farto e pronto, fica o exercício físico do dia feito. Fica feito, esse dia, exatamente.
Exatamente. Olha, estamos mesmo a terminar, Elizabeth. És embaixadora Be Active e agora este ser ativo em casa acaba por ser também um mote para nós, ou Be Active at Home, a nível europeu também. Queria pedir-te que deixasses uma mensagem para as mulheres, para os homens, para toda a gente, para quem entenderes neste período de confinamento, sempre com base nessa tua resiliência e nessa capacidade de acreditar que é possível conseguir aquilo que se quer e nesta situação tão complicada, às vezes as pessoas tendem a duvidar. Claro. Uma das coisas que eu acho que é importante dizer a toda a gente é que o exercício físico é fundamental. É fundamental por muitas razões, para a pessoa se sentir bem, e para investirmos no nosso futuro. Somos jovens hoje, somos bonitos, engraçados, tudo bem, mas o tempo passa e daqui a muitos anos vamos ser velhotes. E será muito bom ser velhote, ter muitos anos e ter um corpo ativo, dinâmico, bem conservado, que faz tudo aquilo que a gente quer com ele. E assim, se o corpo estiver naquele nível que se pretende, a gente pode fazer tudo o que quiser na vida, independentemente da idade que tiver. E isto só se consegue se nós começarmos a investir agora no nosso corpo, tendo em conta o futuro. E, portanto, a questão é comer bem, dormir aquele número de horas que é necessário, não consumir produtos que a gente sabe que à partida nos fazem mal. Portanto, comer, dormir e fazer o exercício físico. A inércia de se começar a fazer exercício físico é muito grande, porque custa, os músculos não estão habituados, vai doer, a gente vai se cansar, vai se fartar, mas temos que criar as condições necessárias para a gente dar os primeiros passos. A partir do momento em que a gente começa a fazer a pouco e pouco, a gente começa-se a sentir bem e chega a um ponto que a gente tem necessidade de fazer esse exercício físico porque o nosso corpo precisa dele. Se nós pensarmos, eu digo sempre, o homem assumiu-se como espécie usando o seu corpo, não é? A correr atrás dos animais, a andar de um lado para o outro, a fugir, muitas vezes. E, portanto, veio a revolução industrial, veio a tecnologia e nós sentámos e ficámos parados, sentamos no carro, sentamos no escritório, sentamos no sofá e o nosso corpo não se sente bem assim. Portanto, é muito importante que se faça exercício físico para o nosso corpo estar bem. Os nossos músculos precisam de se movimentar e fazer com qualidade, fazer bem e não de uma forma excessiva. É preciso encontrar um equilíbrio, porque há pessoas também que depois gostam muito e fazem demasiado. E é importante a gente encontrar um equilíbrio. Portanto, nestes dias de confinamento que estamos em casa, um bocadinho para a gente pensar nestas coisas, pegar no computador, pegar em livros, ler sobre o assunto, percebermos a dimensão das coisas, o que é importante, o que não é importante tomar conhecimentos e a partir daí começar a tentar pôr em prática, começar a fazer, a treinar, a pouco e pouco, para ir ganhando confiança, porque passo a passo se vai construindo. Elizabeth, muito, muito obrigada por teres tirado um bocadinho do teu confinamento, já desconfinamento, para conversar connosco e para deixares esta mensagem absolutamente inspiradora de resiliência, de força, de capacidade, de acreditar e de lutar, porque passar das palavras e das intenções à ação não é fácil e é no momento em que se dá esse clique que a vida muda toda. E tu és o exemplo vivo disso. Muito obrigada. Olha, muito obrigada, gostei muito de estar a conversa contigo. Obrigada. Pronto, olha, até à próxima. Obrigada, Elizabeth. Olá, obrigada, Elizabeth, muito obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada a todos que seguiram esta conversa. A Elizabeth Jacinto é uma força da natureza que ainda não a conhecia, ficou a conhecê-la hoje. E nós voltamos neste espaço Ser Ativo em Casa, do IPDJ, Be Active at Home, para uma nova entrevista na próxima semana. Boa noite a todos, força e coragem, vai ficar tudo bem.